Olá, meu querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no meu podcast. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Bardini, eu estou atuando nesse momento como terapeuta. Faço um trabalho de mentoria sobre autoconhecimento e espiritualidade com bastante profundidade, muito pé no chão e, como vocês podem ver, em total comunhão com a natureza. Hoje eu vim aqui dessa forma de novo, de um jeito bem diferente de gravar esse podcast, onde eu estou andando no meio do mato e você está comigo. E eu não trouxe o meu microfone, então você vai ficar com o som do jeito que ele é. Amados, é uma honra ser com vocês. Se você, de novo, está chegando aqui pela primeira vez, te convido a dar uma olhada no meu podcast, seja no YouTube ou seja no meu Spotify, Autoconhecimento Liberta. Tem muito conteúdo bom, mas muito conteúdo bom, que com certeza vai virar muitas chaves na sua vida, na sua consciência. Amados, vamos respirar junto, vai? Primeiro esvazia o pulmão. Agora deixa o ar entrar. Agora solta o ar. Não tenta mudar nada do que você percebe, porque quando a gente coloca a atenção na respiração com consciência, uma das coisas que acontece é que a gente fica mais consciente do que está acontecendo em nós. E muitas vezes você não estava consciente de um desconforto, de uma irritabilidade, de um cansaço. E quando você dá essa respirada consciente, que traz consciência, você fica consciente daquilo que você não estava consciente. Simples assim. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de meditar, porque quando você medita, você entra em contato com a dor, com o desconforto. E a maioria das pessoas estão tentando fugir da dor e do desconforto, né? Então eu convido você a focar na respiração e sem se preocupar. Só coloca a atenção na respiração e vai acontecer uma magia, que não é magia, é uma ciência, mas vamos chamar assim. Aonde esse desconforto ele vai passar a ser visto, né, pela sua própria consciência. E é como se nascesse dentro de você um amor, um carinho por si mesmo, né? E dessa forma esse desconforto ele vai se dissolvendo. Vai se dissolvendo na consciência, que vê, na consciência que observa, que é o observador em si. Amados, esses estudos que eu acabei de falar, é um estudo, você pode estudar comigo se você quiser no ICA, que é o Instituto Quântico do Autoconhecimento, é uma escola online, tá? Ufa! Bom, tô aqui nessa conexão, eu estou no momento de conectar com a abundância, de reconhecer que a abundância ela é a natureza, né? E aí desse lugar eu decidi vir gravar esse podcast para você, de uma forma um podcast mais curtinho também, né? Para te falar um pouquinho sobre esse fim de ano que tá chegando, né? Aliás, já tá aí, né? Fim do ano já tá aí. No dia que eu gravo isso, é dia, se eu não me engano, 15, né? 15 de dezembro. E daqui a pouquinho é Natal. Daqui a pouquinho é o famoso virada de ano, Réveillon, Ano Novo. E eu estou entendendo que Ano Novo não é agora, o Ano Novo é só em julho, por conta do calendário gregoriano. A gente fala que agora é Ano Novo, mas na verdade o ano mesmo, ele acontece pelo tempo natural, em julho. Bom, um outro podcast eu falo só de tempo natural. E nesse fim de ano, e quando vai chegando o fim de ano, nós vamos entrando num momento de muita reflexão, de um olhar para dentro. Agora, se você não está nesse momento, eu sugiro você entrar nele, né? Um momento de reflexão, um momento de olhar para dentro, de entender, de olhar como é que foi meu ano. O que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, dentro da minha listinha de propósitos ou meus sonhos, o que eu consegui realizar, o que eu não consegui realizar. E agora é aquele momento de recalcular a rota que eu falo, né? É o momento de você parar, olhar para você. Muitas vezes o que você sonhou no início do ano passado, ele foi se moldando e se modificando com o passar dos dias. Às vezes você tinha um sonho muito lindo de arrumar um emprego e ganhar mais. Mas por algumas circunstâncias e movimentos da vida, esse sonho parou de ser um super sonho. Aí você substituiu ele por outro. Muitas vezes, tem muitas pessoas que ficam muito brava consigo mesma porque não conseguiu realizar o sonho, porque eu desfoquei,
eu tô procrastinando. Não é sobre procrastinar, é sobre recalcular a rota. Às vezes o que você achou que era sonho a semana passada, hoje já ficou supérfluo e você falou, e às vezes você tá insistindo numa coisa que não é mais seu. Às vezes é da sua mãe, é da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, do seu pastor, é de outras pessoas e não é mais seu esse sonho, que talvez um dia foi. E entender e aceitar isso, sabe? Que nós somos mutáveis, nós somos uma metamorfose ambulante. Raul Seixas, magnífico. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Significa que a gente fica dando muita forma para os nossos sonhos. E a gente se enrijece naquele sonho. E aí todo mundo que está na internet fala, você não realizou ainda porque você é o culpado. Você. Procrastinação. E aí a turma vem de curso falando disso, ensinando você a sair da procrastinação. Você tem que, enquanto eles dormem, você trabalha. Não é a verdade, assim, de muitos de nós. É verdade para essas pessoas que fazem isso, com certeza. É verdade na vida delas. Mas para muitos de nós não é verdade isso. Não é mais isso que a gente quer. A gente quer mais tempo. E aí tá falando que enquanto eles descansam, eu tenho que trabalhar. Eu quero mais tempo. Eu tenho percebido muito sobre isso. O que nós queremos é tempo. O nosso tempo de volta. Nós estamos cansados. Por quê? Porque nós estamos dando nosso tempo. O tempo para a empresa, o tempo para a família, o tempo para os outros. E cadê o meu tempo para mim? O meu tempo? Eu quero meu tempo de volta. Help! Então eu falo sobre recalcular a rota, é justamente isso. E saiba que recalcular a rota, igual eu falei no episódio anterior, é a cada momento da vida, né? Então, para você que está nesse fim de ano, sugiro dar uma repassada, sugiro dar uma olhada, e soltar a cobrança do que você não conseguiu e saudar, glorificar, agradecer aquilo que você conseguiu e que às vezes aquilo que você conseguiu não é nem o que estava no teu plano, mas a vida te trouxe ou você mesmo por rebote acabou criando essa realidade legal para você, que você falou, nossa, nem sabia que isso era possível acontecer, nem foi o meu foco e chegou. E aconteceu e manifestou, seja isso que for, seja um crochê que você conseguiu concluir, seja uma música que você conseguiu compor. Talvez você não tenha essa força em você ainda de falar, uau, essa é uma música composta por mim, ela é maravilhosa. Tem aquela insegurança, mas não importa. Um desenho que você conseguiu terminar, um quilômetro a mais que você andou, sabe? Valoriza aquilo que você conseguiu, aquilo que você olha e fala, nossa, isso aqui é o a mais, né? Eu consegui. Então valoriza isso e solta o que não deu certo. E recalcula a rota da sua vida, dá uma olhada, o que é que você quer para esse 2026. Por quê? Porque 2026 vai ser um ano intenso. Vai ser um ano que vai exigir de nós firmeza interna, tá? Firmeza interna, porque muitas coisas externas vão acontecer. Muita força de Áries, muita força de Marte, né? É uma espiritualidade muito forte, então vai haver uma conexão muito maior com a espiritualidade. Eu acredito que até fenômenos espirituais vão acontecer bastante. Isso é uma coisa minha, né? É um sentir meu. E vai ter muito atrito, vai ser um ano de muito atrito, muita confusão, muito conflito, muita força, sabe? Tipo, podemos chamar de muita guerra, mas não é só na guerra no sentido negativo da guerra, é aquele movimento, o amor e o rigor, sabe? O amor e o rigor. O amor, ele é doce, suave, sutil, mas o amor, ele tem um lado rigoroso dele, que é aquela mãe, aquele pai que puxa a orelha, que fala firme, que fala não é aí, sabe assim? Esse rigor é amor também, né? Então eu sinto que o ano que vem vai ser muito mais rigor do que passar a mão na cabeça, nisso que eu quero dizer. E vai exigir de nós o quê? Um amadurecimento interno. Porque quem estiver vibrando na criança ou no adolescente, o adolescente entra no embate com a vida, briga com todo mundo é errado, ele é certo. A criança, ela fica toda cheia de medo, insegura, não sabendo o que fazer, sem a presença de um adulto ali que protege ela.
Então, de repente, o que você vai viver na vida vai ativar esses dois lugares. E é importante você entender que você não é a criança e que você não é um adolescente, mas precisa ter um estudo mais profundo, né? E por conta de todo esse mecanismo, esse desenvolvimento, e também por conta do meu trabalho, né? Eu trabalho e é o meu trabalho ensinar e ajudar essas pessoas a recalcular a rota também. Eu ofereço aqui para vocês o Recalculando a Rota, que foi o que eu lancei já esse ano, que foi maravilhoso, eu amei esse curso. E ele está formado em 4 aulas, né? Online você vai ter ele acesso vitalício. E aí, por conta desse fim de ano, eu decidi fazer esse podcast para falar dele também, para trazer uma reflexão com você e para te convidar a vir fazer esse curso Recalculando a Rota, onde você vai ter 4 aulas já gravadas, né? E você vai ter direito a mais 3 encontros individual comigo, onde eu vou ajudar você a recalcular a rota da sua vida, se assim você quiser minha ajuda para isso. Tá disponível, mas você vai chamar se você quiser. E eu tô fazendo ele num preço muito agradável, num preço muito facilitado, né? Então, se você tem esse interesse e quer dar esse salto comigo, vem. Vai ser muito legal poder dar esse apoio para você nesse final de ano e o ano que vem, se assim você escolher, né? Então, a mentoria Recalculando a Rota está disponível para você num preço acessível. Eu não vou falar de valores aqui, nada disso, porque se você tem interesse, é um chamado do seu coração, você me procura e eu vou te mandar as informações e eu tenho certeza que você vai amar, porque é uma condição muito especial. E decidi fazer ela agora, e é isso, sabe? A vida é assim. A vida a gente decide e no momento que a gente decide, a gente vai lá e faz, sem ficar se preocupando o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, como o outro vai agir. Né? Não dá mais. Nós não temos mais tempo para se preocupar, não. Nós temos que focar no nosso ser, no nosso coração e cumprir com a nossa tarefa, seja ela qual for. Rafa, qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? A qual você quiser. Se você gosta de cuidar da natureza e coletar e remover todos os lixos da cidade, de repente a sua missão de vida é ser coletor de lixo. Coletor de não é lixo, né? Coletor de... tem um nome, não é restos. Eu não queria usar a palavra restos, mas é isso. Dejetos, sei lá. Coisas que a gente acaba consumindo e que vai ficando como refluxo para a natureza. Essa, de repente, é a sua missão. A sua missão é fazer potinhos de argila. A sua missão é cuidar da capinação de um terreno. A sua missão é ser um grande CEO de uma multinacional. É o que você quer. Fica atrás do que Deus quer para mim, não. Deus quer o que você quer. Você veio aqui para acordar. Você veio aqui para despertar. Você veio aqui para compreender que você e Deus é um. E não Deus é lá fora e eu sou aqui, então eu peço para Deus, Ele me dá. Eu falo para Deus, o que você quer que eu faça? Eu recebo ordens, eu cumpro ordens. Essa é a criança em nós. E ela está totalmente desolada, desamparada. E dentro da mentoria Recalculando a Rota, você vai aprender quando é a criança que está no comando, quando é o adolescente, quando verdadeiramente sou eu. E o que é que eu posso fazer para colocar eles pro lugar que é deles e assumir o meu lugar na minha vida. Adulto, maduro, parar de reclamar, parar de justificar o meu fracasso e simplesmente focar no meu resultado, fazer minha vida dar certo, porque eu decido. E dentro da mentoria Recalculando a Rota, eu ensino para você, eu mostro para você. Você vai entender os traços, por exemplo, tem comportamentos controladores, você sabia? As pessoas nos controlam e nós controlamos elas pelos nossos comportamentos infantis, da criança e do adolescente em nós. E quando a gente reconhece, aí a vida avança. A vida só avança quando você para de reclamar. A vida só avança quando você para de justificar. Quando você começa a agir. É aquela história, a vida te deu um limão, faça uma limonada, né? Assim falei com muito amor. Desejo para você muita luz e muita paz. E até o nosso próximo encontro.